Muito bem, pessoal. O primeiro contrato previsto no Código Civil, e é o que utilizaremos nessa disciplina, contratos em espécie, né, começaremos com ele, é o contrato de compra e venda. Tá? E é desse contrato que falaremos na aula de hoje, tá bom? Se a gente buscar um conceito para o contrato de compra e venda, e dá para tirar esse conceito do próprio Código Civil, né? Tenho certeza que todos já sabem ou conseguem deduzir esse conceito, né? Contrato de compra e venda é aquele em que alguém vende, transfere para uma outra pessoa, esse alguém é o vendedor, que transfere para uma outra, que é o comprador, né, a propriedade de uma coisa, o domínio de uma coisa, sempre mediante o pagamento de um certo preço em dinheiro. Né? Eu estou falando em dinheiro aí, nós vamos comentar daqui a pouco, né, mas esse preço tem que ter uma característica de pecuniariedade. Né? Então, pode ser o que representa o dinheiro, cheque, nota promissória, etc. Né? Porque se for uma outra coisa, né, nós estamos caminhando para o contrato de troca, né, que é o nosso assunto, o próximo contrato que estudaremos. Né? Então, você tira esse conceito do próprio Código Civil, lá no artigo 481. Né? Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Observem como vocês começam a tirar daí os elementos essenciais de um contrato de compra e venda. Né? Então, uma coisa é indispensável no contrato de compra e venda, né? Que é justamente aquilo que estará sendo vendido ou comprado por alguém, né? E o preço, né? O preço também é algo essencial no contrato de compra e venda. Olhem o que diz o artigo 482 do Código Civil. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Observem que esse artigo 482 está exigindo aí um consentimento, né? Um acordo de vontades é o outro elemento essencial de um contrato de compra e venda. Observem também que esse artigo 482, ele diz a compra e venda quando pura. Né? Então, ele está se referindo aí daquela venda e compra pura e simples. Né? Ou seja, que não contém condição. Lembram dos elementos acidentais do negócio jurídico estudados lá quando analisamos a parte geral do Código Civil? Né? Um deles era a condição. Lembram na condição suspensiva, né, em que não se adquiria sequer o direito? Né? Então, a compra e venda, quando ela é pura, sem condição, né, sem termo estabelecido, inclusive, considera-se obrigatória e perfeita desde que as partes concordem com relação ao objeto e com relação ao preço, ou seja, com relação à coisa e ao preço. Eu estou tirando desses dois artigos 3 elementos essenciais ao contrato de compra e venda: coisa, preço e consentimento. Né? É importante dizer o que aí, neste início? Né? Que o contrato de compra e venda, ele gera um direito pessoal. Né? Ele não transfere a propriedade da coisa. Tá? O contrato de compra e venda produz efeitos meramente obrigacionais. Tá? A transferência da propriedade imóvel é um assunto que estudarão mais a fundo lá no 4º ano da faculdade, no Direito das Coisas. Né? A transferência da propriedade imóvel se dá com a tradição. Tá? A tradição nada mais é do que a entrega da coisa. Né? O artigo 1267 do Código Civil diz: a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. É claro que lendo o artigo 1267 aqui, né, ele se refere a coisas, mas ele está dentro de um capítulo que trata da aquisição da propriedade imóvel. Né? Então ele está dizendo aí, a propriedade das coisas móveis não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. É necessária a entrega da coisa. E a propriedade imóvel, como muitos de vocês já sabem também,
a transferência da propriedade ocorre com um registro, né? O contrato de venda e compra não transfere propriedade. Ele gera direitos obrigacionais. Ele gera a obrigação de vender, a obrigação de pagar o preço, de transferir, de entregar a coisa, mas não gera a transferência da propriedade. Em se tratando de bem imóvel, essa transferência se dá apenas com o registro do título translativo, né? Então, aquela escritura pública de venda e compra, ela por si só não transfere o domínio, né? Ela é um título aquisitivo, ela é um título que pode ser levado a registro, e é o registro que vai gerar a transferência da propriedade. Está lá no 1245 do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Esse artigo também está dentro de um capítulo que trata da aquisição da propriedade imóvel. Tá? Então, lembrando que o contrato de compra e venda não transfere por si só a propriedade. Tá? Vejam os elementos constitutivos, então, desse contrato, que são aqueles que eu já mencionei agora para vocês. Coisa, preço e o consentimento, né? O consentimento, evidentemente, que é o acordo de vontades, né? Vocês já viram que o contrato de compra e venda se considera perfeito, né? Quando as partes concordarem quanto à coisa e o preço, claro, e outras condições do negócio. E há uma presunção aí, há uma exigência aí, né, quanto à capacidade de alienar para o vendedor e a de se obrigar para o comprador, né? E o Instituto das Capacidades e das Incapacidades vocês já estudaram lá na parte geral do Código Civil, né? Coisa e preço são outros elementos constitutivos do contrato de compra e venda, né? A coisa tem que ter existência, ainda que seja uma existência potencial. Nós veremos isso agora nos artigos do Código Civil, né? No momento da realização do contrato. Por que existência potencial? É assim, imaginem eu adquirindo a sua futura colheita, algo que não existe agora, porque ainda vai produzir e vai crescer, né? Então, mas tem existência potencial, né? Pode ser corpórea ou incorpórea. É claro que nos casos de coisas incorpóreas, por exemplo, vamos pensar aqui direitos autorais, né? Por exemplo, o contrato não é nem chamado de venda e compra, ele é chamado de cessão, né? Cessão de direitos, por exemplo. E as regras aplicáveis são exatamente a da venda e compra. A coisa deve ser individuada, ou seja, determinada ou ao menos determinável, né? Deve ser disponível, porque coisas inalienáveis, né, não podem ser, por óbvio, objeto de contrato de venda e compra, e deve ser passível de ser transferida ao comprador, né? Ela não pode ser, por exemplo, do próprio comprador, né? Óbvio, certo? Tem que pertencer ao vendedor, tá? O preço é outro elemento constitutivo, né? E como eu já disse, é necessário ter a pecuniariedade como característica, né? Seja que é o dinheiro, né? Ou suas representações, aí, cheque, nota promissória. Seriedade aí está no sentido, em relação ao preço, né? Se o preço não for sério, real, né? No sentido de real, você vai caminhar para a simulação, né? Tenho certeza que ninguém fez isso, mas imagine aquela casa que você compra por 500 mil reais e insere no contrato 200 mil reais. Você está praticando uma simulação que pode gerar aí a nulidade absoluta daquele contrato, como vocês também já estudaram lá na parte geral, né? E a certeza, o preço tem que ter certeza em relação a ele, ainda que seja algo determinável posteriormente. O que veremos agora através de algumas regras previstas no Código Civil sobre o contrato de compra e venda. Ok? Seguindo, então. Vejam o que diz o artigo 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual
ou futura. Neste caso, ou seja, no caso de coisa futura, né, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. O contrato aleatório vocês já estudaram, acredito eu, no semestre passado, né? O contrato aleatório é aquele que está previsto lá nos artigos 458 a 461 do Código Civil, né? E o que está dizendo esse artigo? Imagina que a coisa tem que existir, certo? É essa a ideia, ela tem que ser existente, né? Esse objeto que está sendo alienado pode ter uma existência potencial, né? Mas vamos pensar, na data estipulada para sua entrega, né, esse objeto, essa coisa precisa integrar o patrimônio do vendedor, tá? Justamente que ele possa dispor. Né? Então, a coisa pode ser atual ou futura, mas mesmo sendo futura, na data marcada para a entrega, ela tem que existir. Né? Ela tem que ter, então, como dissemos antes, uma existência potencial, certo? Ou seja, é possível que ela exista, não é algo impossível. Né? Imaginem que essa coisa não exista no momento da entrega, no momento combinado para a entrega. Né? Neste caso, como diz essa segunda parte do 483, o contrato fica sem efeito. A não ser que tenha sido a intenção das partes concluir um contrato aleatório. Contrato aleatório é exatamente aquele em que uma das partes ou ambas as partes assume o risco da coisa não existir. Né? Um exemplo, fugindo da compra e venda, né? O contrato de seguro, por exemplo, que se constitui no contrato aleatório. Uma das partes, a prestação de uma das partes do segurado, né? Um seguro de veículo, por exemplo. O prêmio que você tem que pagar, prêmio é aquela prestação do seguro, que você paga para a seguradora, uma vez só ou parcelado. Né? Aquele valor é certo. Mas e a prestação da seguradora? Né? É certa? É certeza que ela vai ocorrer? Né? Certeza que ela vai ter que lhe pagar? Não. Às vezes você paga aí o contrato de seguro, faz seguro por 20 anos, sempre pagou e nunca teve um sinistro. Né? Então, a prestação da seguradora é algo incerto. Enfim, num contrato de compra e venda, se as partes tiveram a intenção de concluir um contrato aleatório, e isso, gente, só vai vingar dessa maneira se realmente ficar cabalmente demonstrado. Então, aí, a obrigação continua. Né? Imagina que eu tenha comprado algo, uma coisa futura, que não veio a existir. Né? Se ficar demonstrado que a intenção dos contratantes era realmente celebrar um contrato aleatório, em que se assume o risco da coisa não existir, então aí eu continuo tendo que pagar, né? Mesmo sem receber a coisa. Ok? Vamos lá, então. O artigo 484, ele estabelece o seguinte. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. Esse é o caso da coisa vendida mediante amostra, né? Ou mediante um modelo, um desenho, uma imagem, né? Ou mediante um protótipo. Né? Então, imagine assim, um exemplar de algo criado, ou o primeiro exemplar de algo. Né? Se você compra algo, né, mediante uma amostra, mediante um protótipo ou mediante um modelo, né,
nesse contrato a obrigação do vendedor, né, de lhe entregar a coisa correspondente à amostra, protótipo, modelo que ele lhe mostrou antes, que ele lhe apresentou. Né? E se houver contradição? Olha o parágrafo único. Né? Imagine uma contradição naquilo que foi escrito no contrato. Olha só, prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Gente, olha só, se está dando um super valor aí, do meu ponto de vista com razão, né, aquilo que foi mostrado ao comprador, porque ele comprou mediante a amostra. Né? Se você olhou algo e pensou em comprar aquele algo que estava olhando e assinou um contrato que não descreve perfeitamente aquele algo que você viu, prevalece o algo que você viu. O que significa isso na prática? O vendedor tem que lhe entregar a coisa exatamente de acordo com a amostra, com o protótipo, com o modelo que ele lhe apresentou. Mesmo que o contrato diga algo diferente. Ok? O contrato escrito. Né? O artigo 485 do Código Civil estabelece assim, quanto ao preço. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Esse terceiro nada mais é do que um mandatário, viu, gente? Né? Então, a taxação desse preço, então, num contrato de venda e compra, né, pode ser deixada para um terceiro. Né? O preço, observem, lembrem, é um elemento constitutivo do contrato de compra e venda, ele tem que existir. Né? Agora, as partes, comprador e vendedor, podem relegar essa função para um terceiro. Né? Esse terceiro nada mais é do que um mandatário das partes. Né? Ele é escolhido pelos próprios contratantes que não quiseram ou não puderam determinar o preço. Né? Agora, observe a parte final. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Né? Então, se essa terceira pessoa, que não é um contratante, né, designada pelos contratantes para fixar o preço, não aceitar isso, né, essa designação, aliás, pode ocorrer na celebração do contrato de compra e venda, essa designação do terceiro, ou posteriormente. Tá? Imaginem que esse terceiro não aceita essa incumbência, né, e, neste caso, o contrato fica sem efeito, a não ser que eles escolham outro, de comum acordo, uma outra pessoa para fixar o preço, ou entre eles próprios, evidentemente, entrem num acordo quanto a isso. Mas o que esse artigo quer deixar claro é o seguinte: é possível deixar a fixação do preço para uma terceira pessoa que não seja contratante, que não figure como contratante no negócio jurídico celebrado entre eles. Certo? O artigo 486 do Código Civil diz assim: também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. Ainda tratando do preço. Né? O que esse artigo 486 está fazendo é possibilitando que a fixação do preço fique relegada a uma taxa de mercado ou de bolsa. Né? Então, eu pus aí como exemplo a cotação da saca de café no dia tal na Bolsa de Valores de São Paulo. Né? É perfeitamente possível. Então, observem que, embora não tenha um valor pronto e determinado de imediato no contrato, é um preço determinável. Né? É um preço possível de ser definido. Ok? Seguindo mais um pouco. Diz o artigo 487 do Código Civil, ainda com relação ao preço, hein? Que é lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros,
desde que suscetíveis de objetiva determinação. Então, também é possível você deixar a fixação do preço, né, ou dizer, estabelecer como regra para a fixação do preço, né, índices ou parâmetros. Como assim? Né? Então, imagine, por exemplo, preços que são fixados por tarifas, né, estabelecidas pela autoridade pública. Né? Geralmente calcula lá o preço, ou estabelece o limite máximo, né, em função de índices que indicam o cálculo de variação de preço, etc. Né? A questão de parâmetros, né? Também existem. O petróleo, por exemplo, né, se encaixa aí. Né? Estava tentando lembrar de um exemplo e percebi agora. O petróleo se encaixa. Né? O poder público fixa valores máximos para os negócios jurídicos que tenha por objeto aquele produto. Né? Enfim, é possível deixar a fixação do preço em função de índices ou parâmetros, ou seja, em função, por exemplo, de tarifas estabelecidas por intervenção da autoridade pública. Tá? Diz o artigo 488 que, convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Né? Então, e olha o parágrafo único, na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. Imagina que um contrato tenha sido celebrado sem fixação do preço. Né? E nesse caso, desde que não tenha um tabelamento oficial para essa coisa, né? Entende-se, então, nesse caso, que os contratantes se submeteram ao preço que é o corrente, que é o praticado no mercado, nas vendas usuais, né? Nas vendas, nos negócios habituais do vendedor. Tá? Imagina que você comprou, por exemplo, gado, né, no estado do Pará, fechou a quantia de cabeças de gado, né, e não se fixou um preço por cabeça de gado. Né? O que se buscará nesses casos é o preço praticado nas vendas habituais, usuais do vendedor, como diz o artigo 488. Né? Não tem acordo quanto a isso, como diz o parágrafo único, né? Por haver uma diversidade de preço, então prevalece a média, um termo médio. Tá? Por que o código trabalha tanto com o preço assim? Porque não dá para fazer um contrato de venda e compra sem preço. Certo? O artigo 489 diz que é nulo, nulidade absoluta, hein? O contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Né? O preço, como nós vimos, o contrato de compra e venda, né, claro, decorre de um acordo de vontades. Dentre os seus elementos essenciais tem lá o preço. Então, o preço também decorre de um acordo de vontades, de um consenso entre comprador e vendedor. Né? Deixar o preço para ser fixado, ser estipulado arbitrariamente por uma das partes, né, nulo será o contrato. Tá? Não, essa fixação unilateral do preço está claramente vedada aí nesse artigo. Tá? E vai conduzir à nulidade do próprio negócio. Ok? Seguindo. Diz o artigo 490 do Código Civil assim: salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Então, gente, olha só, quaisquer despesas
observem bem, salvo cláusula em contrário, né? Então, é possível estabelecer de maneira diferente no contrato, se as partes chegarem num acordo para isso. Se nada for dito no contrário, as despesas de escritura e registro são por conta de quem está comprando, tá? E as despesas para a entrega da coisa, que é a tradição, são por conta de quem está vendendo, ok? É isso que está dizendo o artigo 490 do Código Civil. O 491 estabelece que, não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Vocês estudaram isso no semestre passado, em Teoria Geral dos Contratos. Lembram da exceção do contrato, de contrato não cumprido, ou exceptio non adimplete contractus, previsto lá no 476? Eu não sou obrigado a cumprir a minha parte se você não cumprir a sua. Esse 491 decorre dessa disposição lá de trás. Se a venda não for a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o valor fixado, antes de receber o preço fixado no contrato. Tá bom? Diz o 492 que até o momento da tradição, até o momento da entrega da coisa, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador, tá? Olha só, como antes da tradição ou do registro, bem imóvel e imóvel respectivamente, não há transferência de propriedade, como nós já dissemos, Então, aquele que está vendendo a coisa, assume os riscos dela antes que ocorra a tradição. Então, até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Que riscos? A perda, a deterioração. Imagina que eu lhe vendi, deixa eu pensar aqui, imagina que eu lhe vendi um veículo, certo? Você me pagou, e ficou de retirar amanhã cedo, e ele foi roubado. Ele foi objeto de furto ou de roubo. Então, até a tradição, os riscos da coisa são por conta do vendedor. E os do preço por conta do comprador. Então, o comprador que se obrigou a pagar determinado preço, imagina que a coisa se degrade, se desvalorize antes da tradição, o comprador que vai sofrer com isso, porque os riscos do preço correm por conta dele, ok? Olha o parágrafo 1º. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Isso realmente tinha que ser assim. Esse aí é o exemplo típico do gado. Então, se eu já coloquei a coisa, o gado, por exemplo, à disposição para a contagem, para a marcação, certo? Para o peso, enfim, à disposição do comprador, e depois que eu coloquei à disposição, ocorre algo com as coisas, caso fortuito, olha lá, as coisas, os riscos após a coisa colocada à disposição correm por conta do comprador e não por conta do vendedor. Então, eu vendi gado para você, certo? Coloquei ele à disposição conforme combinado no dia tal, você estava lá, eles estavam ainda em minha propriedade, mas você estava pesando, estava medindo ou algo assim, para transporte, e
caiu um raio e matou metade, certo? Já estavam à sua disposição, né? À disposição do comprador, sim, então correm por conta dele, tá? É um problema dele, certo? Diz o parágrafo 2º que correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiver em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Então, eu coloquei à disposição do comprador as coisas, conforme o combinado, no dia tal, no local correto, né? E ele estava em mora, ou seja, ele demorou para ir buscar, né? E aí aconteceu algo que diminuiu o valor daquelas coisas, ou que deteriorou, ou algo assim. Os riscos são por conta do comprador, neste caso também. Tá? Mais alguns artigos tratando da compra e venda. Vejam o 493. A tradição da coisa vendida na falta... A tradição da coisa vendida na falta de estipulação expressa dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Então, a entrega da coisa, gente, se não houver algo estipulado no contrato, né, se tiver algo estipulado no contrato, evidentemente será aquilo que deve ser respeitado, né? Mas se nada for dito no contrato, a entrega da coisa deve ser feita, né, no lugar onde ela se encontrava quando foi vendida. É isso que está dizendo o artigo 493. Tá? Diz o seguinte: se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor. Então, imagina que o comprador pediu para alguém ir buscar, quer dizer, contratou um transporte para a coisa comprada, né? E o vendedor, seguindo as orientações, as instruções do comprador, entregou a coisa, né, para a transportadora, para quem foi buscar o objeto vendido, né, o objeto comprado, seguindo as instruções do comprador. Né? Então, uma vez feito isso, a partir daí a responsabilidade é do comprador. É isso que está dizendo esse artigo 494. Né? Por sua conta correrão os riscos uma vez entregue a quem haja de transportá-la. Só não correrão por sua conta se o vendedor não seguir as instruções dadas pelo comprador quanto à entrega e transporte da coisa. Ok? Diz o 495 o seguinte: não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição, antes da entrega da coisa, o comprador cair em insolvência, insolvência ela acontece quando, em termos bem simples, né? Quando o que você tem não paga o que você deve, certo? Poderá, nesse caso, né? Então, nós ajustamos um prazo para o pagamento, né? Antes de eu entregar a coisa, o comprador se tornou um insolvente. Né? Neste caso, o vendedor pode sobrestar na entrega, quer dizer, suspender a entrega da coisa, né, até que o comprador lhe dê caução, lhe dê uma garantia de pagar no tempo ajustado. Né? Então, eu lhe obriguei a vender, eu vendi algo para você, você se obrigou a pagar um preço para mim, né? Tinha um prazo para pagar esse preço, esse prazo nem venceu ainda, né? E eu também ainda não lhe entreguei a coisa, né? Eu posso, se você, comprador, cair em insolvência, eu posso não entregar a coisa para você e exigir de você que preste uma garantia. Garantia do quê? De que realmente vai pagar respeitando o tempo ajustado, o prazo para pagamento. Tá? Diz o 496 do Código Civil. É anulável a venda
ascendente a descendente, olha, atenção a isso, hein? É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Aí é o seguinte, por que isso ocorre? Vocês saberão, a ideia aí é tentar evitar contratos, por exemplo, simulados. Né? Imagina aquele que tenta fazer uma doação disfarçada de compra e venda. Né? E por que isso? Mas não pode doar? Né? Há limites para isso. Vocês vão estudar em Direito das Sucessões, por exemplo, o artigo 2002 do Código Civil, está dito lá no artigo 2002 o seguinte: os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Por que isso? Porque existe uma parte da herança que é disponível e uma parte que é indisponível. Tá? Esse é um ponto. O outro é assim, tudo que eu doar para os meus filhos, a princípio, implica em adiantamento de herança. Certo? Adiantamento de herança. E esse artigo que eu acabei de ler diz o quê? Que quando eu falecer, os filhos que receberam algo em doação de mim, algum bem através de doação, tem que levar lá para o inventário para conferir. Essa é a chamada colação, é a conferência. Conferir o quê? Conferir para ver se eu não doei mais do que poderia ter doado. Há um limite para isso. Né? Os herdeiros necessários, eles têm direito, e os herdeiros necessários são ascendente, descendente e cônjuge, né? Eles têm direito à legítima, que é aquela parte indisponível. Eu não posso, por exemplo, deixar em testamento 100% do que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho herdeiros necessários. Eu tenho cônjuge e tenho descendentes. E tenho ascendentes. Se eu não tiver herdeiro necessário, eu posso deixar para quem eu quiser. Mas se eu tiver herdeiros necessários, eu não posso. Né? Eu posso dispor em testamento da metade da minha parte, que é a parte chamada disponível. Vocês vão aprender isso no 10º semestre do curso, provavelmente, lá em Direito das Sucessões. Tá? Mas esse artigo 496 está estabelecendo que a venda de ascendente para descendente, ela é anulável. Só não será anulável, e aí vem, vamos chamar assim, a fiscalização imposta pelo artigo 496, né? Os outros descendentes e também o cônjuge tem que assinar junto nessa venda aí, não precisa ser necessariamente junto, mas tem que expressar por escrito a concordância deles com essa venda. Se eu vender algo para um dos filhos meus, eu tenho 3 filhos, se eu vender para um dos filhos, sem que os outros concordem, sem que minha esposa concorde, né? E nesse caso só vai dispensar o consentimento do cônjuge se o regime for da separação obrigatória. Separação obrigatória é aquele que a lei impõe o regime da separação obrigatória. Então, vamos lá. Se eu quiser vender algo para... Eu tenho 3 filhos. Se eu quiser vender para um filho, eu preciso que os outros 2 assinem lá, concordando com a venda, e também minha esposa. Né? Porque se isso não ocorrer, será anulável. E no momento em que eles assinam, o que vai acontecer na prática? Eles estão vendo, mas está vendendo mesmo ou está doando? O meu irmão aqui, ele está pagando algo ou ele só está constando no contrato aqui como comprador e, na verdade, ele é um donatário? Né? Enfim, é essa a ideia. Esse anulável, nulidade relativa. Né? Lembrem do que diz o artigo 179 do Código Civil. Né?
quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato, certo? Então, o prazo para pedir a anulação dessa venda de ascendente para descendente é de 2 anos, certo? Lembrem um pouco das regras da nulidade relativa. Né? Um negócio que esteja viciado, né, por algo que o torne anulável, né, esse negócio pode ser ratificado posteriormente. Então, imagine que eu tenha vendido uma casa para o meu descendente, sem anuência de ninguém, sem consentimento de ninguém, e esse consentimento vem depois. Né? Pronto. Está ocorrendo aí a ratificação do ato anulável, o que retira desse ato a anulabilidade. Estou voltando aqui lá no primeiro ano, quando estudaram a invalidade dos atos de negócios jurídicos. Ok? Lá no artigo 497, está dito que, sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública. Olha, mesmo que seja asta pública, hein? Tutores, curadores, testamenteiros e administradores não podem comprar os bens confiados à sua guarda ou administração. Servidores públicos em geral, olha lá, né? Não podem comprar bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Os juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários e auxiliares da justiça também não podem comprar, sob pena de nulidade, bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juiz ou conselho. Né? Isso no lugar onde servirem, né? Ou que se estender a sua autoridade. É claro que, olhem o que diz o artigo 400, seguinte, aí, 498, que essa proibição do inciso 3, né, ela não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre coerdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso. É até óbvio isso, né? É evidente que nesses casos isso é possível, não se trata de uma proibição. E no inciso 4, também sob pena de nulidade, não podem ser comprados pelos leiloeiros e seus prepostos os bens de cuja venda estejam encarregados. Tá? Lá no 499 do Código Civil, está estabelecido que é lícita a compra e venda entre cônjuges, olha só, entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão. Imagine um regime da comunhão universal, por exemplo, né? Em que tudo pertence a todos, aos dois. Né? Então você não pode comprar algo que já é seu. Né? Não está havendo compra aí. Né? Então, se não está havendo compra, você está diante de uma simulação que torna nulo o negócio, inclusive. Né? Mas, enfim, é possível, né? Inclusive no regime da comunhão universal até. Né? Vocês vão estudar isso também lá em Direito de Família. Né? Mas é possível existirem bens particulares, ou seja, bens que não entram na comunhão. Né? Bens que não pertencem aos dois, pertencem exclusivamente a apenas um dos cônjuges. Né? Neste caso, a venda ela é lícita, né? Desde que seja real, né? Desde que seja efetiva, que não estejamos diante de uma simulação. Né? Mas nesses casos, ela é lícita, considerando que os bens sejam aqueles excluídos da comunhão. Repito, bens excluídos da comunhão, que vocês estudarão mais adiante, são aqueles bens que não pertencem aos dois, certo? Pertencem a apenas um deles.
A regra no regime da comunhão parcial de bens, se vocês tiverem curiosidade, depois consultem lá, artigo 1659 do Código Civil, salvo engano. O artigo 1659 diz quais são os bens que são excluídos da comunhão no regime, especificamente no regime da comunhão parcial de bens. Né? Então, por exemplo, aquilo que eu já tinha antes de casar, né, continua pertencendo somente a mim e não se comunica, ou seja, se trata de um bem excluído da comunhão. Né? Pertence só a mim, não pertence à minha esposa. Né? Imagina que nesse regime da comunhão parcial de bens eu casei, né, pelo regime da comunhão parcial de bens e recebi uma herança do meu pai, certo? A herança também não se comunica. Todos os bens que eu recebi que vieram da herança do meu pai pertencem somente a mim e não à minha esposa, ou seja, são bens excluídos da comunhão. Né? Eu recebi um bem em doação, né? Também é outro exemplo de bem que é excluído da comunhão. Eu estou dando o exemplo do regime da comunhão parcial de bens. Né? Tem o regime da separação de bens, onde grande parte não fica, quase tudo pertence exclusivamente a um deles, né? Um dos cônjuges. Tem o regime da participação final nos aquestos, que vocês vão aprender, é um misto de comunhão parcial com separação de bens, né? E tem o regime da comunhão universal de bens. E até no regime da comunhão universal de bens, que hoje em dia é mais raro de ocorrer casamento com ele, né? Através desse regime, mas adotando esse regime, até no regime da comunhão universal de bens, em que tudo se comunica em regra, existem bens que são excluídos da comunhão. Né? Então, dentre os bens excluídos da comunhão, por exemplo, estão aqueles que eu receba como doação ou até por herança, né? Mas que venha expressamente com a cláusula de incomunicabilidade. Né? Vocês vão perceber que isso é possível. Eu posso doar uma casa para você, Antônio, né, com a cláusula de incomunicabilidade. Significa que eu estou doando para você. Essa casa que eu estou doando para você, ela não vai se comunicar nem mesmo com o teu marido quando você casar, e mesmo que case pelo regime da comunhão universal de bens. É um bem excluído da comunhão. Tá? Vejam o artigo 500 do Código Civil. O artigo 500 diz assim: se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, olha, atenção a isso, hein? Por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. Gente, essa é a chamada venda ad mensuram. Tá? A venda ad mensuram é justamente essa venda realizada fixando o preço por medida de extensão. X hectares, X alqueires, X metros quadrados, né? Onde se determina a área especificamente, literalmente, expressamente, certo? Nesses contratos, né, há a obrigação, ou seja, nessa venda ad mensuram, quer dizer, mensurando, determinando a respectiva área, né, há a obrigação expressa de se respeitar essa área, né, de que realmente aquilo que você esteja vendendo
corresponda à realidade do que foi mencionado no contrato. Observem que se trata aí de uma regra que se aplica à venda de bem imóvel, hein? Olha lá no artigo 500. C, na venda de um imóvel, ok? Né? Então, essa é a chamada venda ad mensuram, tá? Se essa medida de extensão prevista no contrato, numa venda ad mensuram, não for a que realmente for entregue, né, para o comprador, né, aí o comprador tem direito de exigir o complemento dessa área, e pode ser que isso não seja possível, e na verdade geralmente não é, a não ser quando se trata de divisão de imóvel, né, mas se não for possível exigir o complemento da área, então o de reclamar a resolução do contrato, né, vamos desfazer o negócio, ou abater proporcionalmente o preço, ok? No parágrafo 1º desse mesmo artigo, está dito que presumem-se que a referência às dimensões foi simplesmente uma presunção, e evidentemente aí uma presunção relativa, tá? Juris tanto, que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Ó, vamos lá, atenção para isso. Está dizendo esse parágrafo 1º, recapitulando, na venda ad mensuram, aquela que se estipulou por medida de extensão, que se determinou a área, né, é preciso respeitar essa área. Né? Se eu receber menos do que essa área, eu, comprador, receber menos do que a área estipulada no contrato, eu posso exigir o complemento dessa área. Não é possível, então eu posso reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional ao preço. Tá? O que está dizendo o parágrafo 1º, se referindo a esse caput, é que há uma presunção relativa, ou seja, admite prova contrária, de que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, e uma referência simplesmente enunciativa é aquela que diz respeito a uma indicação aproximada. Né? Então, há uma presunção de que a medida de extensão que foi mencionada no contrato foi apenas aproximada quando essa diferença não exceder de 1/20 da área total. Gente, 1/20 da área total enunciada é 5%. Né? Então, são 5%. Então, se essa diferença mencionada no caput não for superior a 5%, há uma presunção de que a medida de extensão, né, a área mencionada no contrato era uma indicação aproximada. Certo? E se dá para presumir isso, que foi uma indicação aproximada, então desaparecem aqueles direitos do comprador previstos no caput, de exigir complemento da área, de reclamar a resolução do contrato ou abatimento do preço. Tá? Mas olha a parte final. Ressalvado ao comprador, parte final lá do parágrafo 1º, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado negócio. Então, há uma presunção relativa que desfavorece o comprador. Né? Há uma presunção que diz o seguinte, há uma presunção de que aquela dimensão mencionada foi apenas aproximada, foi apenas uma indicação aproximada. Né? Quando a diferença para menor, né, para uma área menor, não for superior a 5% da área total. Tá? Mas, por outro lado, ao comprador surge o direito de provar. Né? De provar que, se ele soubesse dessa diferença, mesmo sendo inferior a 5%, né, não teria ele realizado o negócio. Né? Ele precisa demonstrar isso. Cabe menos gado, eu contava exatamente com isso, justamente para poder celebrar um negócio com a indústria tal, que exige um mínimo de área tal. Né? Enfim, ele tem como provar isso, mas há uma presunção aí que o desfavorece. Né? Ainda sobre esse assunto, diz o parágrafo 2º do artigo 500 o seguinte: se em vez de falta houver excesso, então olha lá, o 500 diz que eu comprei X e recebi um pouco menos de X.
né? Então, a falta de área, né? Agora, o parágrafo 2º vem se referindo ao excesso, né? Se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, a sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Então, é possível o seguinte, vamos supor que agora eu comprei X e recebi um pouquinho mais que X, um pouco mais do que X. Então, agora tem excesso na área comprada, né? E não uma quantia, uma medida menor como estava lá no CAPT. O parágrafo 2º prevê o caso de você receber a mais do que aquilo que pagou, né? Então, se você receber a mais, né, uma área maior, né? Além disso, outro requisito, o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, ele não sabia daquilo, teve várias retificações, ou a cerca caiu, que era o que definia a medida dele, né? Existem áreas transcritas no cartão de imóveis que estabelecem, por exemplo, como limítrofe a árvore tal, a cerca tal, tantos passos. É mais raro isso hoje em dia, mas é possível ainda existir, né? Então, nesses casos, caberá ao comprador escolher. Olha, eu pago a diferença, né? Ou devolvo o excesso de área, né? Eu devolvo o excesso. Eu comprei 10 alqueires e vieram 11, eu devolvo esse um alqueire, você volta a ser dono dele, né? Seguindo ainda no mesmo assunto, olha só o parágrafo 3º. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus. Ad corpus pelo corpo, né, pelo todo, né? Então, são duas cláusulas bastante interessantes e comuns em contratos de compra e venda de bem imóvel, né? Aquela compra e venda que se realiza com a cláusula ad mensuram, que está lá no CAPT, e a compra e venda que bem imóvel, né? Que se realiza com a cláusula ad corpus, ou seja, você está comprando aquilo que está vendo, né? Tem menos importância a medida do imóvel. Então, sugestão, sempre que lerem que num contrato de venda e compra de imóvel, que a venda se faz ad corpus, confiram um pouco mais a medida, as cláusulas, porque é possível, porque você está comprando algo que está vendo e não necessariamente X metros quadrados ou X alqueires ou X hectares de determinada área, né? Nas vendas ad corpus, né, com a cláusula ad corpus, não há que se falar em complemento de área, quando comprou menos, recebeu menos do que pagou, e nem há que se falar em devolução de excesso, né, quando a venda se faz ad corpus. Tá? Ainda no mesmo assunto, pessoal. Diz o artigo 501 que decai do direito de propor, estamos diante aí de um prazo decadencial, evidentemente, né? Decai do direito de propor as ações previstas, né, no artigo 500 e seus parágrafos, né? O vendedor ou o comprador que não fizer no prazo de 1 ano, a contar do registro do título. Então, o prazo para apresentar as ações previstas nesse artigo, seja para reclamar a resolução do contrato, abatimento do preço, o complemento da área, a devolução da área, etc., né? O prazo é de 1 ano, prazo decadencial de 1 ano a contar do registro do título. Mas olha o parágrafo único do 501. Se houver atraso na emissão de posse do imóvel, atribuível a quem está vendendo, ao alienante, né? A partir dela fluirá o prazo de decadência. Então, isso muda apenas o marco inicial do prazo de decadência, esse parágrafo 1. Ok? Olha o artigo 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa
até o momento da tradição. Observem claramente o que está dito aí, salvo convenção em contrário. Tá? Então, o vendedor, todos os débitos que existirem sobre a coisa objeto da compra e venda, né, são de responsabilidade do vendedor. Esses débitos até o momento da tradição, até o momento da entrega, salvo disposição em contrário, repito. Né? Diz o artigo seguinte: nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. Imagina você comprando uma universalidade, né? Lembram lá do primeiro ano, os bens singulares e coletivos, né? Os coletivos também chamados de universais, né? Imagina uma universalidade de fato, um rebanho, né? Então eu comprei um rebanho seu, né? E de repente uma ou algumas poucas cabeças de gado estavam com problema, estavam com doença, estavam com algo que não foi possível perceber no momento da realização do negócio. Então, o defeito de uma parte, né, ou de um pedaço do que compõe o todo, né, não autoriza com que eu rejeite, por exemplo, neste exemplo, todo o rebanho, certo? E o 504 diz assim: não pode um condômino, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Gente, o que está estabelecendo aí no 504 é o direito de preferência que existe pelo condômino, para o condômino. Né? Então, imagina que eu seja proprietário, junto com você, de uma casa, certo? E eu resolvo vender a minha parte nesta casa. Eu não posso vender a minha parte a estranhos, né, a terceiros, se você, que também é dono, outro condômino, quiser comprá-la, tanto por tanto. Tanto por tanto quer dizer com o mesmo preço e nas mesmas condições que eu estou oferecendo a terceiro. Né? Vamos supor que eu venda para terceiro, né, sem a sua concordância, desrespeitando o seu direito de preferência. Né? Você pode depositar esse preço e haver para si, lá do terceiro que comprou, a parte que eu vendi para ele. Mas tem que fazer isso no prazo de 180 dias, tá? Sob pena de decadência. Se forem vários os condôminos, né, tem preferência. Imagine que mais de um condômino queira adquirir a parte que eu esteja vendendo. Então, eu sou dono de uma casa juntamente com mais 4 pessoas. Quero vender para um estranho a minha casa. Preciso primeiro oferecer para os demais condôminos. Se ninguém quiser, ótimo, posso vender para o terceiro. Né? É claro que é bom documentar isso por escrito. Né? Se um condômino quiser, ele tem preferência na aquisição. E se mais de um condômino quiser exercer o seu direito de preferência? Então, diz aí no parágrafo único que dentre os condôminos terá preferência aquele que tiver feito benfeitorias de maior valor na coisa. Né? E vamos supor que ninguém fez benfeitorias ou todos fizeram do mesmo valor. Então aí tem preferência o de quinhão maior, o que é dono de um percentual maior da coisa. Né? Se todas as partes forem iguais, então aí todos aqueles condôminos que depositarem o preço haverão para si o imóvel, evidentemente, não está escrito aí, mas possivelmente na proporção dos seus quinhões. Né? Uma observação importante nesse 504 para a gente encerrar. Observe que essa preferência existe quando um condômino
pretende vender a sua parte ideal para terceiros, certo? Então, lembre do exemplo. Eu sou dono de uma casa com mais 4 pessoas. Se eu quiser vender a minha parte nessa casa para um terceiro estranho ao condomínio, né, eu preciso da anuência dos demais condôminos, porque eles têm preferência na aquisição, certo? Eles precisam, se eles quiserem, né, eles têm como exigir que eu venda para eles, desde que paguem o mesmo preço e nas mesmas condições que eu estou vendendo a terceiros, a estranhos. Mas se eu resolver vender para um outro condômino a minha parte, então aí não tem previsão aí no 504, mas há um entendimento forte de que neste caso, então, não se fala em direito de preferência. Então, existe o direito de preferência do condômino se eu resolver vender a minha parte num bem, por exemplo, para um terceiro, estranho ao condomínio. Né? Se eu resolver vender a minha parte para um outro condômino, né, os demais condôminos não têm preferência. Tá? É essa a ideia aí. Condomínio, nós não falamos aqui, mas o condomínio surge quando 2 ou mais pessoas são donas de uma mesma coisa. Tá? Pode existir condomínio numa casa, numa fazenda e até num vademecum. Né? Então, se você comprou o seu vademecum junto com alguém, pronto, tem um condomínio aí nele. Né? Você e essa outra pessoa que comprou são condôminos. Ok?